Nós saudamos a todos os participantes com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa A História do Cristianismo. Estamos falando da reforma religiosa. No episódio passado, nós fizemos vários comentários acerca dos pré-reformadores. Chegamos em Lutero, que foi também da mesma linha dos pré-reformadores, defendendo que a igreja precisava voltar aos rumos bíblicos, e ele então propõe a reforma. Ele apresenta suas teses e é sobre isso que nós vamos continuar falando. Gostaria de ler o texto que foi uma base que chamou muita atenção de Lutero, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, mais precisamente o 17, mas vou ler o 16 por causa do contexto. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Agora o verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Vou deixar os comentários com os irmãos, porque eu vou ler mais um texto também mencionado aqui pelos nossos companheiros. Estão aqui conosco, pastor Luiz Eugênio e pastor Serlon. A paz do Senhor. No episódio passado, eles até fizeram comentário como que Lutero descobriu esse tesouro que é a palavra do Senhor revelada, onde ele entende, aplica a sua vida. E pastor Serlon citou que ele fez referência a uma das parábolas do reino. Vou ler esta parábola. Mateus 13:44 diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Lutero fez isso. Ele deu tudo que tinha pela palavra do Senhor. Bom, vamos retomar então as considerações a respeito da reforma, e nós vamos pedir aqui que nós falemos assim com muita precisão. São dois pontos, pastor Eugênio e pastor Serlon, dois pontos importantes. As teses que ele defendeu, as principais teses, o teor profético, mas acho que nós podíamos começar de como Lutero foi preservado e como que ele traduziu a Bíblia, os meios que lhe foram dados até pela ação de Deus para que ele pudesse fazer a tradução da Bíblia. Então peço aqui ao pastor Serlon para fazer as primeiras considerações. Perfeito. Deus usa homens, e esses homens estão nesse invólucro que é o tempo e o espaço. Então, naquele momento, Deus usou Lutero. É muito interessante porque eu vi uma vez um historiador dizer que, e esse historiador não era crente, tá? É importante que se diga isso, que Lutero era o homem certo, na hora certa, no momento certo da história. É uma Europa que está saindo da Idade Média, uma Europa que viveu uma série de transformações políticas, sociais, culturais, dentro de uma nova realidade que tornou possível que ele fosse preservado. Então, historicamente falando, Lutero ele veio no momento exato para que pudesse desenvolver esse movimento da reforma. E nós temos esse entendimento de que foi o Senhor quem conduziu tudo para que no tempo exato esse homem de Deus pudesse ser usado. Bem, quando Lutero divulgou as 95 teses, e eu creio que isso já foi bastante claramente exposto no programa anterior, isso causou impacto, causou uma reação. E, logicamente, a igreja, ela condenou as teses de Lutero e o chamou para uma reunião chamada Dieta de Worms, ou de Worms, como alguns pronunciariam. O que era uma dieta? Dieta era uma reunião para debater uma questão ali que surgia religiosa. E ele comparece Lutero nessa reunião, sendo que a igreja tinha uma expectativa de que ele se retrataria. Mas, ao contrário, ele reafirma tudo o que ele disse. Em outros tempos, o que teria acontecido com Lutero? Ele teria sido preso, possivelmente julgado como herege e, muito provavelmente, executado. Só que ele compareceu nessa dieta
com uma coisa chamada salvo-conduto. Ele recebeu uma proteção por parte de Frederico da Saxônia, que governava a região em que Lutero morava. Dissemos no programa anterior que naquela época a Alemanha não era exatamente um país unificado, era um império, o Sacro Império Germânico, governado pelo imperador, mas que tinha um poder menos atuante, mais limitado do que os reis das monarquias absolutistas como Espanha, Inglaterra, França. Havia os príncipes que governavam os seus territórios. E alguns desses príncipes eram chamados príncipes eleitores, eram os príncipes mais poderosos, né? E o Frederico da Saxônia estava entre eles. E ele concedeu ao Lutero esse salvo-conduto. E por isso Lutero não foi preso, mas a reação da religião romana contra Lutero foi muito grande. E mesmo com esse salvo-conduto havia a intenção de capturá-lo, de executá-lo. A história registra uma tentativa de fazer uma ação nesse sentido, de capturá-lo. E por esse motivo Lutero vai ser levado a um castelo, o castelo de Wartburgo, onde ele vai ser protegido, vai ser colocado ali sob proteção do Frederico da Saxônia. E nesse castelo acontecem eventos importantes, como nós veremos mais adiante. Pastor Serlon, conta a história que o príncipe Frederico, ele, vamos dizer assim, raptou. Exatamente. Ele raptou Lutero antes da igreja, né? Isso. Mas fez isso com a intenção de salvá-lo. E ele foi levado por um castelo, basicamente escondido, onde ninguém tinha conhecimento, né? Ele ficou protegido realmente. O castelo virou a proteção dele. Exato. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo. Até que ele achou que estava sendo sequestrado, né? Exatamente, exatamente. Pastor Diogênio quer fazer algum comentário? Não, o que eu queria comentar, eu acho que nós tínhamos que fazer algum comentário sobre a questão do Calvino, né, e Lutero, né? Porque Calvino, quando Calvino ele apareceu, foi bem depois de Lutero, né? Você falou sobre as teses que Lutero fixou na catedral, Wittenberg. Quando ele fixou as teses, Calvino era criança ainda, né? Era criança. Que nasceu, Calvino nasceu em 1509, né? Calvino, então veja só, 1517, Lutero tinha colocado as teses na catedral. Então você vê que Calvino veio bem depois. Para muitos, um é considerado como pastor, né? E outro com mais professor, Calvino, que ele escreveu aqueles livros do Calvino. Então, nós vemos o seguinte, que Lutero, até fala que Lutero era mais extrovertido que Calvino era mais introvertido, né? Mas a questão é que a grande reforma começou com Lutero. Então, o Calvino depois deu continuidade, e também depois porque havia uma questão seguinte, o Calvino falava uma coisa que era interessante. Ele falava o seguinte, ninguém está mais exposto às calúnias em SUS do que o ministro, certo? Porque, veja só, o que eles caluniavam Lutero não é brincadeira não. Eles falavam que Lutero era um monge louco, eles atacavam ele por causa da sua mulher, porque era um padre e casou, então como não admitia casamento, então inventavam um monte de coisa, falavam que ela teve filho antes do casamento, nada disso, tudo mentira. Então, eles lançavam um monte de mentira contra Lutero para acabar com a imagem dele, mas não conseguiram não. Né? Tentou de toda forma, a estratégia do fake news, né? É o fake news antigo, jogavam uma acusação contra Lutero para ver se manchava a imagem dele, porque a questão do casamento naquela época, de um ex-padre com a freira, era uma coisa muito, assim, debatida por muitos, muito aceitável, outros não. Então, até os que estavam com Lutero tinham medo daquele manchar a imagem dele, mas não manchou a imagem de Lutero, Lutero continuou embora. O romanismo continuou chamando Lutero de louco, monge louco, não sei o quê, porque ele era um homem seguinte, como é que Lutero era? Era um homem que se considerava pecador, então ele se sentia muito culpado de tudo quanto é coisa, ele ficava assim aflito, passava noites em aflição, porque ele falava o seguinte, a questão do pecado que estava na mente dele o tempo todo, ele não conseguia vencer. Mas Lutero era um homem que buscava a santificação, né? Buscava a santificação, lutava contra a carne, era um homem que lutava, como o Paulo mesmo falou sobre isso. Mas interessante que eles tinham os dois, tinha assim, podemos dizer assim, embora Calvino ele perdeu a mãe bem cedo, 5, 6 anos de idade perdeu a mãe, Lutero teve a mãe, o pai dele, teve ele tudo, mas ele era
Calvino era considerado como se fosse o seguinte, a gente chama um termo de hoje, rato de biblioteca, né? Mas hoje, não sei se é rato de internet, como é que chama aí, mas é que estudioso mesmo, era estudioso. Lutero também era estudioso. Agora, eles têm essas diferenças até mesmo de época. Os dois tiveram diferente época. Agora, o grande reformador, sem dúvida, não foi Lutero. Calvino, ele foi importante também, mas ele trouxe também muita coisa que, podemos dizer assim, Lutero enfocava Jesus, Calvino enfocava a Trindade, né? E Lutero, ele falava uma coisa importante que não posso esquecer, Dona Carla, falava sobre ministério. Ele falava o seguinte, que o ministério, o ministro, ele está sujeito, ele está subordinado à congregação, que é a igreja dele. Então Lutero falava o seguinte, o ministro está sujeito à congregação. A congregação podia destituir o ministro a hora que ela quisesse. Se o ministro não pregasse o que a congregação determinou, ele podia destituir o ministro. Você podia tirar o ministério daquele pastor que ele colocou. Então Lutero tinha esse pensamento. Ele acha que os pastores eram subordinados ao órgão que o instituiu. A mensagem que ele tinha que pregar era a mensagem que a igreja que ele estava ligada instituiu para ele pregar. Se não pregasse, ele podia ser destituído do ministério. Certo? Então, esse era um pensamento de Lutero que é importante, porque para entender como é que é a questão desses dois homens. Agora, foram dois homens importantes. Lutero ficou preso naquele palácio, que ali compôs os Salmos 46, aquele grande louvor, que é a marca da reforma protestante, né? Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Ele fala no Salmo 46 como refúgio, Deus como refúgio dele, né? Então, na verdade, eu vejo nesse cântico de Lutero, que é um cântico, até hoje todas as igrejas evangélicas cantam esse Castelo Forte é nosso Deus, é um hino da reforma, e é o hino que determina Deus. Esse hino você pode ver que Lutero, ele considera Deus como aquele que protegeu a vida dele, é o castelo forte da vida dele, é Deus. Exatamente. Pastor Jorgênio. O príncipe Frederico o raptou, levou para esse castelo, certo, onde ninguém tomou conhecimento, ele ficou escondido ali e salvo da perseguição da igreja que queria matá-lo. Certo. Então ele foi preservado ali. E ele compara a palavra de Deus, a proteção de Deus, àquele castelo. Não é verdade? Sim. Castelo forte é o nosso Deus. Nosso né? Deus. Então ele reconhecia que tudo que aconteceu por providência de Deus mesmo. Pastor Serlon, alguns comentários? Além da composição do hino Castelo Forte, houve um fato importante ali naquele castelo de Wartburg, que foi a tradução da Bíblia para o alemão. O Lutero ele era um profundo conhecedor do Novo Testamento no original grego. Ele traduz direto do grego para o alemão. E qualquer pessoa que, ainda que elementarmente, tenha uma noção dos desafios que vão a uma tradução, a gente sabe que uma tradução do original é sempre melhor do que uma tradução da tradução. Sem dúvida. Então, o Novo Testamento ele foi traduzido para o alemão, e também o Velho Testamento traduzido para o alemão, só que aí não da língua original, que seria o hebraico, foi traduzido para o que estava disponível naquela época, e Lutero fez essa tradução. É interessante porque mais tarde a Igreja Católica vai criar uma lista de livros que ela proibiu aos católicos lerem, o Index Librorum Prohibitorum, e ela inseriu a Bíblia traduzida por Lutero nessa lista de livros proibidos. É nesse momento também que começa a surgir o entendimento de que alguns livros que constavam na Bíblia católica não tinham as características, as evidências de terem sido livros inspirados pelo Espírito Santo, livros canônicos. Então começa ali também a haver no contexto da reforma, essa revisão. Agora, um dos fundamentos da reforma, isso é muito importante, vai ter um impacto muito grande sobre vários aspectos da história. O Lutero vai dizer que todo o crente, todo cristão, deveria ter o direito de examinar de maneira livre a Bíblia. O livre exame das Escrituras. Agora explica o porquê. Exatamente. Porque a Bíblia era vetada, a leitura da Bíblia, né? A Bíblia considerava-se que apenas o clero tinha condição. Quando eu falo clero, os membros sacerdotes da igreja teriam condições de entender a Bíblia, de explicá-la. E Lutero defende que todos deveriam ter o acesso à leitura da Bíblia. Mas como? Se, em primeiro lugar, a Bíblia estava em latim.
Aí vem a tradução, mas ainda assim, a maioria da população europeia era analfabeta. E então Lutero, não só Lutero, como os reformadores de modo geral, vão incentivar a alfabetização das populações como uma forma de estimular as pessoas a darem condições às pessoas de lerem a Bíblia. É notório que nos lugares em que a reforma se desenvolveu, como as regiões do norte da Alemanha, a Suécia, onde o rei da Suécia mais tarde aderiu, adotou o luteranismo como religião oficial, a Dinamarca, a Suíça, onde o Calvino vai estabelecer uma base ali em Genebra, a Holanda, são lugares onde a alfabetização avançou muito, incentivada pelos reformadores. Amém. É interessante que Lutero, muitos falam que Lutero, as suas posições facilitaram ou ajudaram a democracia, né? Sim. Porque nós vemos que agora a questão do Calvino, que eu queria lembrar que Calvino, ele colocava muito sobre a predestinação. Então, a ideia dos calvinistas trouxeram um grande prejuízo para muitas pessoas. Nós tínhamos até pessoas na história da humanidade que mostra pessoas que até tiraram sua vida pensando que não eram escolhidos de Deus, né? Então, isso trouxe um drama muito grande nos séculos, em muitas pessoas, a questão do calvinismo. Calvino era uma pessoa que era um reformador, mas trouxe a ideia de predestinação, e algumas pessoas escolhiam para salvação, outras para perdição. Então, o pensamento de Lutero era que a salvação é unicamente pela fé na promessa de Deus, né? Em Jesus, né? E às vezes Lutero, ele foi tão forte na questão de não falar sobre obras, que ele combateu muito o livro de Tiago, né? A carta de Tiago. Falar que a carta de Tiago é palha, que quando Tiago fala que sobre obras, a fé sem obra é morta, ele fala, não, isso é um absurdo, porque na verdade a obra que Lutero fala, que a carta de Tiago fala, é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo na vida do homem. O homem, quando ele aceita Jesus, existem os frutos do Espírito que é na vida dele, a obra que ele faz, porque ele tem Jesus na vida dele, mas Lutero entendia aquilo como algo ligado à salvação, o que a carta de Tiago fala, mas não era isso, né? Então nós vemos o seguinte, Lutero, ele pode ter desprezado a carta de Tiago, porque ele não entendeu bem a carta de Tiago, mas a carta de Tiago fala sobre a salvação, a fé também, certo? Na fé. Nem tudo. Nós não podemos fazer uma crítica a Lutero, porque nem tudo ele conseguiu compreender. Porque a revelação de Deus é progressiva, ele vai revelando as coisas à medida que o tempo passa, né? Ele chegou no tempo, ele compreendeu o que era para o tempo dele. Você vai ver que Lutero também não pôde compreender a carta de Cantares de Salomão, Cantares também não chegou a alcançar fez isso. uma parte, né? Importante. Exatamente. Ele não tem como um reformador alcançar tudo, né? Assim como nós aqui no nosso dia estamos alcançando algumas coisas de Cantares, alguma coisa, outros, a obra de Deus continua, a obra de Deus não para nunca. E é corpo, né? É corpo, exatamente. É corpo. Um outro aspecto muito importante, historicamente falando, do pensamento de Lutero, é o entendimento do sacerdócio universal do crente, né? Que todo crente, todo servo de Deus, todo salvo em Jesus, tinha a condição em Jesus de ter o acesso a Deus. Jesus como único mediador, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Você elimina a necessidade de ir até o sacerdote. Um dos sacramentos da igreja era o sacramento da confissão, né? É o sacramento da confissão, para que o sacerdote diga, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diga que perdoa o pecado dele. Nós não precisamos disso, e Lutero alcançou também esse entendimento. E era, de certa maneira, algo que tinha relação com o ambiente até da época, né, em que movimentos como o humanismo trouxeram à tona uma maior valorização do indivíduo, né, na sua pessoalidade, e agora o entendimento de que o homem podia ter um relacionamento pessoal com Deus, dentro de um corpo, de uma congregação, mas ele, como indivíduo, se relacionando com Deus, sem a necessidade de uma mediação sacerdotal humana. É interessante que existe alguns historiadores que consideram o seguinte, que a reforma protestante ela iniciou com John Hus, aqui na questão de até a era industrial, ou seja, de 1400 a 1750, essa reforma. Agora, outros já consideram que foi a partir de 95 teses de Lutero,
de 1517, quando fixou 95 teses lá, até 1985. Então tem essas vertentes aí, até o Ético de Nantes, né, que fala Ético de Nantes. Então, é o seguinte, na verdade a reforma não foi um momento só na história da humanidade, foi um momento prolongado, processo, né? Um processo que continua. E hoje vem muitos debates da reforma, e muitos falam sobre hoje o retorno, a necessidade do retornar à palavra. Nós vemos o seguinte, que muitos cristãos não têm preocupação com a palavra mais. É autoajuda, é tantas coisas, é coach, evangelho coach, é tantas coisas. Mas o retorno à palavra, eles venceram pela palavra e pelo sangue, né? Então a vitória da igreja vai ser essa. Doutrina, né? Se não voltar a palavra vai daqui a pouco, vai se perdendo valor para a palavra, vai tendo outras coisas que não estão na palavra, vai indo. Então nós temos o seguinte, que a mensagem da reforma é voltar-se à palavra. Sim. E a nossa mensagem é essa, é voltar-se à palavra. Podemos ter outra mensagem. O último grande avivamento que o povo de Judá viveu antes do cativeiro da Babilônia foi o reinado de Josias, né? E foi um avivamento que começou com a descoberta da palavra, que estava lá, né, o livro da lei, né, perdido no meio dos escombros que havia no templo, foi encontrado, e a partir dali houve um grande renovo, um momento maravilhoso. Então todos esses momentos de avivamento na história do povo de Deus tem como ponto de ignição a palavra, colocar a palavra no lugar em que ela deve estar, que é no lugar central. Foi isso que Deus usou Lutero para fazer. Amém. Nós estamos no fim deste episódio. Vamos fechar falando que Lutero propôs as 95 teses. As 95 teses têm um centro que são as 5 solas, não é? E lembrando que o meio que Lutero vivia era um meio totalmente distorcido, no sentido religioso, da palavra de Deus. Então, quando ele diz aqui que a Escritura é a única regra infalível de fé e prática, é por causa dos dogmas da igreja que contrariavam que a Escritura era a única regra de fé e prática. Somente a fé, porque a prática da igreja era levar muito em conta as obras, inclusive especialmente o motivo de um combate grande de Lutero às chamadas indulgências. A pessoa pagava, ficava livre do pecado pagando. Ele combate veementemente isso, até usando o texto de Romanos, né, dizendo que a salvação é pela fé. É um favor imerecido de Deus. Somente a graça, a única causa da salvação. Cristo é o único mediador, é o que se chama aqui o sacerdócio universal do crente. Nós vamos direto a Deus. Por que isso? Porque na ocasião, falada aqui pelo pastor Serlon, as pessoas, em primeiro lugar, desconheciam os textos bíblicos, não tinham acesso à Bíblia, e o mandamento da igreja é que quem tinha algum pecado deveria ir até ao sacerdote, ou, no caso seria o padre, fazer a confissão dos pecados, e o padre era quem absolvia a pessoa. Você, não, nós vamos direto ao Senhor. Nós fechamos, se for o caso, a porta do nosso quarto, clamamos ao Senhor, direto ao Pai em nome do Filho, e recebemos o perdão do pecado. Nós não temos intermediário, vamos direto a Deus. E somente a glória, porque na ocasião toda a glória era dada aos altos dirigentes da igreja. Ele diz aqui que somente Deus, toda a glória pertence unicamente a Deus. Amém. Amém? Então Amém. nós fechamos aqui este episódio, agradecendo a presença do pastor Luiz Eugênio, do pastor Serlon, Com a paz, seus irmãos. e a participação dos nossos irmãos. A paz do Senhor a todos.